Olá, sejam bem-vindos à sétima aula do curso de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Na última aula, nós vimos um pouco sobre o panorama bíblico das epístolas da prisão e vimos um pouco também sobre a literatura de Paulo aos Tessalonicenses, aquelas que teriam sido as primeiras epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Nessa aula, nós veremos um pouco de outros escritos do apóstolo Paulo, especialmente a última epístola escrita por ele, algumas das chamadas epístolas pastorais também, além de algumas outras cartas que foram escritas por outros homens e servos de Deus na história. A gente quer começar então com 1 Timóteo. Quem é que foi Timóteo, não é? Primeira epístola do apóstolo Paulo, essa é uma outra imagem bastante antiga, uma espécie de mosaico, não é? Em uma comunidade monástica bastante antiga atribuída à pessoa do apóstolo Paulo, bastante parecida com outra que nós apresentamos aqui em aula passada. Mas esse daqui não é Timóteo, esse é Paulo que escreveu para Timóteo. Quem teria sido Timóteo? Bom, no slide nós lemos o seguinte: Timóteo era companheiro de Paulo e auxiliar mais querido o auxiliar mais querido do apóstolo Paulo. A mãe de Timóteo era uma judia que tinha aceitado a fé cristã e o pai dele era grego. As duas cartas a Timóteo, não é? E a carta a Tito são chamadas de cartas pastorais, por tratarem dos deveres dos pastores, do povo de Deus, os dirigentes da igreja. A leal companhia e fiel colaboração de Timóteo foram uma ajuda constante e essencial no trabalho missionário do apóstolo Paulo. Desde o primeiro momento se estabeleceu entre eles um relacionamento nunca quebrado pela confiança e pela amizade. Desse relacionamento são testemunho fidedigno as repetidas menções a Timóteo no livro de Atos, que são várias, não é? Que estão todas aí para sua consulta pessoal, as quais o próprio apóstolo Paulo faz dele em outras, não é? Menções que o próprio apóstolo Paulo faz em outras das suas das suas 13 cartas. Né? Em 8 das suas 13 cartas estão aí as menções que ele faz nessas outras epístolas. E o fato de que, além disso, lhe dirigira duas epístolas nas quais o chama de verdadeiro filho na fé e amado filho. Então, Timóteo é alguém de muito destaque na literatura bíblica, por ser apresentado por várias pessoas em vários escritos e ter para si dirigida duas epístolas de um modo bastante especial. Um pouquinho sobre ele. Quando na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo chegou em Listra, ele conheceu a Timóteo na cidade de Listra, que vivia ali. Ele era um jovem de aproximadamente 20 anos de idade, diz o texto aí na projeção, e o Atos 16:1 diz que ele era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Isto é, a sua mãe Eunice era cristã, de origem judaica, e seu pai provavelmente um pagão. O segundo ponto no slide diz: Paulo incluiu Timóteo naquele grupo missionário que muito em breve haveria de levar à Europa o primeiro anúncio do evangelho. Mais tarde, passados alguns anos, o jovem discípulo receberia o encargo de zelar pela boa doutrina na Ásia Menor e de impedir possíveis desvios em direção a outros ensinamentos falsos e destrutivos que haviam começado a penetrar em comunidades cristãs de formação recente. A alusão aos doutores da lei, assim como a ênfase colocada nos valores autênticos da lei de Moisés, denunciam a atividade que os judaizantes estavam desenvolvendo nas igrejas asiáticas. Então, Paulo encontra na vida desse jovem Timóteo um possível futuro sucessor, ou alguém com quem ele poderia servir ao lado em honra, em confiança e tudo mais. Paulo teve vários conservos, que é o termo que ele gosta de usar. Paulo teve vários companheiros, mas muitos deles o abandonaram ao longo do caminho, não é? E ele cita alguns, inclusive, nas suas epístolas. Mas Timóteo permaneceu fiel até o final, como um auxiliador, como um ajudante, como alguém de confiança. Tanto é que Paulo, nas epístolas que ele escreve para Timóteo, dá a Timóteo a responsabilidade de instituir presbíteros nas cidades para as quais Paulo iria, né? Para a qual Timóteo fosse. Então Timóteo ele recebe essa responsabilidade, assim como Cristo deu a Paulo a autoridade apostólica, Paulo dá a Timóteo, não autoridade apostólica, porque só pode vir de Cristo, mas uma espécie de autoridade de apóstolo, para exercer a função de escolha e de treinamento na vida de pessoas que cuidariam da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo dali para adiante.
após a saída de Timóteo. Bem, algumas informações importantes sobre a data e o local. A carta nada diz a respeito de data e lugar de redação. Talvez tenha sido escrita na Macedônia, como é provável Paulo foi para essa região depois de ter sido libertado da sua primeira prisão em Roma. Naquele mesmo tempo, Timóteo estaria vivendo em Éfeso, para onde talvez lhe teria sido remetida essa carta. E pode-se pensar, no entanto, que Paulo já estivesse próximo ao final de sua vida quando redigiu esta carta, na qual se descobre uma estrutura eclesiástica que parece ser posterior aos primeiros esforços de organização na história do cristianismo. Então, Paulo vai descrever qual deveria ser o perfil de um pastor, né, de um episcopo ou de um presbítero, são termos similares, né? Qual deveria ser o perfil do diácono, qual deveria ser o perfil da esposa do diácono, como é que deveria ser as relações deles na igreja, como é que deveriam ser o agir das mulheres e outras coisas mais. Coisa que ele vai também falar na epístola a Tito. Um pouco do panorama. Ela revela uma séria preocupação do seu autor pela organização da igreja, e isso é evidente no seu interesse em dotá-la de normas de vida e de conduta, válidas tanto para cada membro individualmente, como para a edificação e o crescimento espiritual das congregações cristãs em conjunto. Por isso, a carta contém instruções sobre diversos temas. A necessidade da oração e da boa ordem na comunidade, as bases para se chegar a uma eficiente organização da igreja e a vigilância frente ao erro doutrinário e a atenção à administração congregacional e ao exercício do ministério pastoral. Então, especialmente esse capítulo 3 é o capítulo mais usado nos ambientes de formação pastoral para descrever o perfil bíblico de um homem que aspira ao episcopado. Esses são os termos que Paulo usa, né? O cara que quer ser pastor, a pessoa que acha que tem o dom para isso, não é? Ou a pessoa que a igreja acha que tem o dom para fazer isso, para cuidar da igreja, para ser pastor. Então, existem alguns pré-requisitos que montam o perfil do homem que deve assumir essa responsabilidade dentro da igreja. E esses pré-requisitos do perfil do pastor bíblico está em 1 Timóteo capítulo 3. Então, de certo modo, a epístola de Timóteo contribui, a primeira epístola de Paulo a Timóteo contribui com isso, com essa informação sobre um aspecto da organização da igreja. Ele vai falar, inclusive, da disciplina desse homem no capítulo 5 de 1 Timóteo, como é que ele deveria ser tratado em caso de pecado. Como é que ele deveria tratar aquele que peca, mas se ele for acusado, como é que ele deveria então ser tratado? Primeiro, Paulo vai dizer que ninguém pode aceitar acusação contra um pastor, a menos que tenha mais de uma testemunha. E então, se essa acusação vier e tudo se confirmar, que ele deve ser repreendido na presença de todos para que os demais temam também. Fala sobre como deve ser o sustento desse obreiro e fala algumas outras coisas mais relacionadas à organização da igreja. De modo que esse é um pouco do panorama dessa carta, não é? Que começa com uma saudação, termina com uma saudação e no miolo tem algumas informações, algumas instruções dedicadas a Timóteo. Os 11 pontos que esboçam essa carta são advertência contra falsas doutrinas, ele fala mais uma vez do seu ministério, embora curtamente, mas faz isso. Algumas instruções sobre a oração, qualificações dos bispos, dos diáconos, o mistério da piedade, predição da apostasia, sobre um bom ministro de Jesus Cristo, deveres para com os demais, piedade e contentamento, aqui já direto para Timóteo como um exemplo para os demais, e o exemplo dele mesmo do combater o combate da fé, e que Timóteo permanecesse firme nisso, e nisso fosse um exemplo para todos os demais que com ele ali estavam. Já a segunda epístola de Paulo a Timóteo tem como propósito o seguinte. A segunda epístola, então, trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo. O apóstolo sente que sua vida está chegando ao fim e, por isso, com carinho e dedicação, ele dá conselhos a Timóteo, seu amigo e companheiro de trabalho, para que seja forte na fé e continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo. Ainda mais que, palavras do apóstolo, cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O apóstolo fala sobre a sua própria maneira de viver, sua fé, seu amor, sua firmeza, que devem ser imitados pelo seu jovem companheiro de trabalho. Cheio de coragem e confiança, o apóstolo resume a sua vida e a sua esperança de servo de Deus, afirmando o seguinte: eu fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta,
O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. O trecho final da sua epístola, na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Um pouco sobre a data e o local da escrita. O primeiro ponto fala que essa segunda epístola tem um tom bastante dramático, não é? Muitos encontram a razão para isso no fato de Paulo estar preso e já estar idoso nessa ocasião, e já cheio de marcas no corpo e feridas, e abandonado literalmente, tendo sido abandonado por algumas das pessoas mais próximas a ele. Paulo menciona, inclusive, que na sua defesa, que ele teve que realizar pouco tempo antes, ninguém compareceu, ele esteve sozinho, e ele reclama um pouco ali, e aí no final dessa epístola ele vai mencionar do valor de João Marcos, coisa que eu já mencionei há pouco tempo antes para vocês, quando falava do Evangelho de Marcos e falava um pouquinho sobre Paulo. E ele vai pedir também para que o Timóteo, quando viesse a ter com ele, passasse na casa de Carpo e pegasse os pergaminhos e os livros e trouxessem até ele. Isso é algo interessantíssimo, porque nós vemos o velho apóstolo Paulo, no final do seu ministério, tendo escrito várias cartas que comporiam o Novo Testamento, tremendamente inspirado por Deus, ele ainda assim querendo estudar mais, querendo ler as Escrituras, querendo ler outros livros, e esse homem é o homem que diz para nós, né, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós percebemos na vida do apóstolo Paulo um paradigma, não é, para todos nós. E é interessante que ele termina essa carta saudando algumas pessoas, menciona o valor de Marcos, com quem ele havia tido uma espécie de desavença, né, como disse há pouco, e que Timóteo trouxesse ele também consigo, porque ele seria muito útil para Paulo no ministério. Como ele seria útil para Paulo no ministério, não faz a menor ideia, mas Paulo menciona isso, e isso nos mostra pelo menos o valor da reconciliação, não é? Que eles que antes estavam separados por conta de alguma divergência que aconteceu na primeira viagem missionária, agora estavam tão reconciliados que Paulo, no último momento da vida, quer ter justamente João Marcos do lado dele para ajudá-lo em alguns aspectos ali do ministério. Um pouco sobre o panorama e o propósito. A carta começa com uma saudação a Timóteo e uma oração a seu favor. Depois Paulo dedica a maior parte da carta a conselhos sobre os deveres de Timóteo como pastor e mestre da igreja. Paulo cita o próprio exemplo como servo fiel de Cristo e previne Timóteo de que ele irá sofrer perseguições, como sofrem todos os que procuram seguir a Jesus Cristo. Então Paulo, ele vai, nessa segunda epístola a Timóteo, não vai tentar fazer com que Timóteo levasse uma mensagem específica para outras pessoas. Paulo, na verdade, está preocupado consigo mesmo e com o próprio jovem Timóteo, e com aquele que iria ficar no lugar da carreira que ele deixaria. Paulo sentia a iminência da morte. Alguns vão dizer que talvez Paulo estivesse preso pela segunda vez em Roma, depois da sua viagem à Espanha, ao final da quarta viagem missionária, e que seria nessa ocasião que ele escreve a sua última epístola. A gente não tem dados concretos para confirmar essa informação. Isso nos vem de alguns escritos da patrística, não é? Mas, sendo verdadeiros, o que a gente percebe é que o apóstolo Paulo deseja deixar alguém preparado no seu lugar. Alguém que não fosse abandonar o caminho como os outros jovens abandonaram. Como Alexandre, por exemplo, abandonou, como Himeneu e Fileto, e como outros abandonaram ao longo da sua trajetória pastoral e de discípulo desses homens, de discipulador desses homens, né? No último pontinho aí diz que no fim da carta Paulo trata de assuntos pessoais e termina a carta mandando saudações não só a Timóteo, não somente a Timóteo, como também a outros cristãos de Éfeso. Um esboço possível seria este. Primeiro, a exortação a permanecer fiel e guardar a fé. Segundo, um bom soldado de Jesus Cristo, como deve proceder. Terceiro, que esse bom soldado se transforme no final num obreiro aprovado, num pastor aprovado. O caráter desses homens, que na cabeça do apóstolo Paulo estavam vivendo já os últimos dias, assim como nós hoje também imaginamos isso, e importa que todos que vivem pensam dessa maneira, porque é iminente a volta de Cristo. Ele fala um pouco sobre a pregação da palavra e que ele deve instar em fazer isso tempo fora de tempo. E ele deixa, por fim, algumas instruções pessoais antes da conclusão e do epílogo. Assim, Paulo termina as suas duas epístolas a Timóteo, sendo que essa segunda epístola de Paulo a Timóteo é considerada uma das últimas, ou talvez a última a última carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo. Tendo visto, então, essas duas, vamos a Tito. Quem foi esse homem? Tito foi um não-judeu que havia se tornado cristão e foi um dos companheiros de trabalho e auxiliadores do apóstolo Paulo
no seu trabalho missionário. Né? A gente vê aí no slide, no primeiro ponto, e tem várias referências sobre a participação de Tito junto de Paulo em seus esforços missionários. Paulo o havia deixado na ilha de Creta, a fim de que ele organizasse e dirigisse as igrejas dali. A conversão de Tito foi resultado da pregação de Paulo em Antioquia da Síria. A Paulo devemos também tudo quanto sabemos sobre o caráter, personalidade e ministério daquele seu amigo e colaborador, ao qual chama de meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O apóstolo o menciona em 3 de suas epístolas e dirige a ele essa carta, a presente carta, a carta de Paulo a Tito. Ainda um pouquinho sobre destinatário. O livro de Atos, no entanto, não contém nenhuma referência a Tito, apesar de ter sido companheiro de Paulo na sua viagem a Jerusalém. Quando ocorreu a chamada reunião dos apóstolos, né? Está aí as referências, tanto de Gálatas 2, onde Paulo menciona o que ele fez lá em Atos 15. Seguramente, a sua presença ali representou um papel relevante em apoio às razões de Pedro, Paulo, Tiago e outros, frente àqueles que pretendiam que os gentios, para chegarem a ser cristãos, se submetessem à lei mosaica. Passado um tempo, o apóstolo confiou a Tito a missões tão delicadas como pôr ordem na igreja de Corinto e organizar a vida da comunidade cristã na ilha de Creta. Também visitou a Dalmácia, ao norte, não é? Do litoral adriático, visita sobre a qual não há nenhuma informação. Paulo, que pensava passar o inverno em Nicópolis, rogou-lhe que fosse para lá, a fim de estar com ele. Então, quando nós olhamos essa carta de Paulo a Tito, o conteúdo dela, nós observamos que a primeira parte é bem parecida com o capítulo 3 de 1 Timóteo. Tito, capítulo 1, também descreve como seria o perfil daqueles que liderariam a igreja de Jesus Cristo. E Paulo começa a epístola dele a Tito dizendo que ele mandou Tito para a ilha de Creta. Então, na verdade, é uma epístola de Paulo aos cretenses, ou pelo menos sobre os cretenses. E diz então para Tito que, ao ir para lá, ele deveria pôr em ordem as coisas que haviam ficado restantes, coisa que está no primeiro capítulo de Tito. Não é? E por que Paulo mandou Tito ir lá para pôr em ordem? Porque a coisa estava uma desordem. E por que estava em desordem? Porque faltava pastor. E aí Paulo vai dizer para Tito então, né, vai lá e põe em ordem, instituindo presbíteros em cada cidade. E o presbítero tem que ser assim, 2 pontos. Aí Paulo começa a listar. E ele faz uma lista com várias observações, tratando do perfil do homem que deveria pastorear a igreja de Jesus Cristo naquela região. Então, Paulo dá várias instruções, ainda no capítulo 1, sobre o perfil do pastor, do diácono e da esposa deste. E dá depois, a partir do capítulo 2, alguns conselhos, não é, a Tito sobre o evangelho, sobre a doutrina verdadeira do evangelho. Ele fala como os cristãos deveriam se comportar no meio de um povo pagão e imoral. Ali Paulo fala, então, nos capítulos seguintes, no capítulo 2, no capítulo 3, como é que deveriam ser os homens, como é que deveriam ser as mulheres, as senhoras, como é que deveriam ser as jovens, não é? Como é que deveriam ser o comportamento de todos os demais jovens, como é que eles deveriam agir entre si na igreja. E no capítulo 3 ele vai explicar por que de tudo isso. Porque os de fora deveriam olhar para o comportamento dos de dentro e ver ali um exemplo. Mas estava uma bagunça, então eles não veriam luz nenhuma, exemplo nenhum. Então, primeiro Paulo os instrui, no capítulo 2, como eles deveriam agir entre eles. No capítulo 3, ele vai exortá-los a serem luz. E no capítulo 1, ele vai deixar claro que, para que haja organização dentro da igreja, cada um fazendo o que tem que ser feito, é necessário que, antes de tudo, existam presbíteros cuidando de cada uma dessas igrejas. Ainda sobre o conteúdo, Paulo insta, não é, também a repreender os desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aparentemente, Paulo vai escrever que a razão pela qual existe uma bagunça lá na ilha de Creta é que havia alguns judeus ali pregando coisas do judaísmo no meio da igreja. Então, vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem isso, não podem aquilo, não podem aquilo. Tem que ter uma dieta, tem que ter um calendário a ser seguido, tem uma marca no corpo a ser realizada, e se vocês não fizerem essas coisas, vocês estarão fora. Vocês estarão fora, vocês não são cristãos de verdade. Porque Jesus era judeu e Jesus circuncidou, Jesus guardava o sábado, Jesus ia nas festas, Jesus não comia as coisas. Então, se você quer ser cristão, você tem que guardar a lei dos judeus. E aí tinha essa confusão.
E aí Paulo vai dizer que não é para dar valor para isso. Eles também davam muito valor para genealogias, quem era filho de quem, que era filho de quem, que era filho de Abraão. Então, foge dessas coisas, Tito. Essas coisas são bobeira. Essas coisas que os da circuncisão estão querendo colocar, pervertendo casas inteiras. São pauradores frívolos, é a expressão que nós encontramos em algumas versões. Ou seja, eles são bons de papo, mas papo conversa fiada. E que pervertem casas inteiras, disse Paulo a Tito, ali na ilha de Creta. Um monte de pessoas ligadas ao judaísmo, que estavam se convertendo ao cristianismo e que estava bagunçando a cabeça dos cristãos cretenses. Paulo então instrui Tito como Tito deveria agir, como Tito deveria falar, como cada um deveria se comportar, a fim de que a igreja pudesse ser luz naquela ilha. Paulo dá algumas instruções sobre a justificação e a salvação, né, como está aí. Sobre a data e lugar da escrita, não existe informação precisa sobre isso. Não é? Alguns pensam que pode ter sido enviada da Macedônia, em data anterior ao último e definitivo aprisionamento de Paulo, entre os anos 63 e 67, ou seja, antes da sua, ou na sua quarta viagem missionária. E a única coisa que se pode dizer é que essa carta foi escrita antes da segunda carta a Timóteo, que teria sido a última, e Paulo provavelmente já estava preso. Né? Paulo não diz exatamente onde estava quando escreveu a carta, ele não está na cadeia e menciona planos de ir a Nicópolis, onde resolveu passar o inverno, inclusive cita Tito que venha depressa para passar o tempo ali com ele. Bom, a gente pode esboçar essa carta dessa maneira, uma exortação a permanecer fiel e aguardar a fé. Ele fala sobre como ser um bom soldado de Cristo, um obreiro aprovado, um pouco sobre o caráter dos homens nos últimos dias, um pouco sobre a pregação da palavra e algumas instruções pessoais também, até que ele conclui as suas palavras. Vamos então a Filemão. Essa é uma outra imagem atribuída ao apóstolo Paulo também. Eu falei um pouco de Filemão quando falava da carta aos Colossenses. Né? Filemão era o líder, ou era o, não o líder, mas o dono do lugar onde provavelmente a igreja dos Colossenses se reunia. E a epístola de Paulo ao seu amigo Filemão ocupa um lugar único nos escritos do Novo Testamento, como está aí no slide. É a carta paulina mais breve e, além do mais, a única de caráter absolutamente pessoal. Paulo escreve dele para Filemão, sem que aquele conteúdo necessariamente tivesse que ser passado para outros. Embora acabou sendo passado por causa do valor contido nessa epístola, nessa pequenina epístola. A despeito de Paulo ter escrito para Timóteo e ter para Tito, tanto para Timóteo quanto para Tito, o conteúdo dessas cartas era para muitas pessoas, era para ser passado para muitas pessoas. Mas para Filemão, aquele conteúdo dizia respeito apenas a Filemão e a um terceiro que estava relacionado com eles. Né? Bem, a história é mais ou menos a seguinte. Né? O apóstolo Paulo está preso em Roma e chega até ele um jovem chamado Onésimo. E esse jovem, aparentemente, alguns vão dizer que talvez ele fosse conhecido de Paulo, que era conhecido de Filemão. Outros vão dizer que ele não era conhecido de Paulo, só Filemão é que era, não é? Por alguma história que nós não sabemos qual. Mas o fato é que esse Onésimo, que era escravo de Filemão, ele foge de Filemão e aparentemente rouba Filemão. E ele foge para Roma. E em Roma ele se encontra com Paulo. E se encontrando com Paulo ele se converte. E Paulo fala para ele, volta para o Filemão. E aí Paulo escreve uma cartinha, porque ele ia voltar de volta para o Filemão e o Filemão podia matá-lo pelas leis da época. Podia bater nele, podia humilhá-lo, podia, enfim, expulsá-lo de casa, podia exigir que ele restituísse aquilo que ele roubou, que provavelmente ele já tinha gastado tudo. E Paulo vai dizer então nessa carta que ele tem que receber o Onésimo. Agora ele é útil, e aí uma brincadeira com o nome de Onésimo, né? Ele é muito útil para você e para nós, ele é um dos nossos, não é? E você também tem que considerá-lo como um irmão na fé, e se ele está te devendo alguma coisa, você põe na minha conta que eu pago, embora você não pode esquecer que você me deve sua própria vida, a gente não entende direito essa história, mas Paulo está querendo colocar para ele essa seguinte situação, não é? Eu estou mandando ele de volta para você, e agora ele é irmão em Cristo. Agora você imagina a cena, imagina Onésimo retornando para a cidade de Colossos para se encontrar com Filemão. E ele retorna, e quando Filemão o vê, e a igreja o vê, e todo mundo o reconhece, porque conviviam no mesmo lugar e souberam da história da fuga e do assalto que Onésimo causou, não é, a Filemão. Mas quando ele chega, imagina a cena dele chegar com uma carta na mão, com outra carta na outra mão, dizendo a Filemão, essa é para você, e é do apóstolo Paulo. Né?
E essa daqui é para a igreja, é para todos vocês, e também vem do apóstolo Paulo. Isso, de certo modo, foi uma espécie de segurança para o próprio Onésimo, e foi uma espécie de consolo também para os colossenses e para o próprio Filemão, na casa de quem eles se reuniam, por receberem notícias de um Paulo preso, já há muito tempo, né? Um Paulo que passou por ali, colheu dinheiro ali para ajudar os irmãos da Judéia, e quando foi levar o dinheiro para a Judéia, foi preso lá na Judéia, e passou tantos anos distantes, tantos anos sem dar notícia, e de repente agora manda uma notícia depois de anos e anos sem dar notícia. E agora preso, ele envia essas duas cartas que são de grande valor, especialmente a carta de Paulo a Filemão, que tem um tom bastante perdoador, né? Na restauração, na amizade, no perdão e tudo mais. Bem, aqui nos slides, se você quiser pausar para ler, tem algumas informações sobre quem era Filemão e um pouquinho sobre Onésimo, embora são pouquíssimas as informações que nós dispomos sobre esses homens. Um pouquinho sobre o destinatário, eu já mencionei isso para vocês aqui. E o segundo ponto em especial está assim, essa pequena carta é um belo exemplo de carinho e de boa educação. Paulo não discute os direitos que as leis daquele tempo davam ao dono de um escravo. Para resolver essa questão de um escravo fugido, Paulo aplica a mais alta lei que existe, a lei do amor cristão. Então, qual é o propósito? O propósito é que Filemão o perdoe, Filemão o ame e agora, como um filho de Deus arrependido, o receba, o perdoe, o restaure e faça dele agora mais um membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A data e o local descrito eu já mencionei, não é? A data é o período entre 63 e 65, quando Paulo estava morando numa casa alugada, preso naquilo que seria uma prisão domiciliar em Roma, a primeira prisão dele em Roma, a segunda não seria domiciliar, seria numa masmorra mesmo, um lugar mais complicado, e que de lá ele teria escrito as epístolas da prisão, não é? Que já mencionadas aqui, de Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Okay? Um esboço, então, apenas 2 pontinhos, a fé e o amor de Filemão, e Paulo intercede por Onésimo junto a Filemão para que ele o perdoe, não é? E o receba de volta e o restaure. Muito bem, agora nós saímos das epístolas paulinas, que nós vimos até agora, e logo de cara encontramos uma epístola que ninguém sabe quem escreveu. Muita gente, enfim, supõe muita coisa, não é? Algumas pessoas sugerem que tenha sido Barnabé, por ter sido um conhecedor da história do povo e dos hebreus, e ser um, né? A ideia de que talvez teria sido Áquila e Priscila, ou que talvez tenha sido Timóteo, ou que tenha sido o próprio apóstolo Paulo, e existe algumas pessoas, inclusive uma tese de doutorado defendida numa universidade norte-americana na Califórnia, de que a autora da epístola aos hebreus seria Priscila, e que Priscila seria a grande responsável por essa epístola, né? E eu tive acesso a essa tese de doutorado e é impressionante assim, a razão pela qual esse pastor, hoje ele é pastor, não é? Supõe que Priscila seja a autora, uma das principais é que ao final ela vai dizer que com poucas palavras e rapidamente ela pretendeu escrever. E ele julga que esse livro é um livro grande e muitas palavras e somente uma mulher para dizer que quer falar muita coisa, quer falar pouca coisa, mas para falar pouca coisa falou muito, não é? Obviamente, em princípio parece uma brincadeira isso, parece uma suposição cômica, mas na verdade foi a base inicial de uma tese de doutorado numa universidade reformada americana. E há, inclusive, o desejo desse autor de publicar esse material, aqui no Brasil, inclusive, mas até hoje nenhuma editora se encantou com a ideia de publicar tal coisa. Mas vamos pensar um pouquinho, então, sobre os hebreus, né? O fato é que a gente não sabe quem é que escreveu, e é bom que seja assim, não é? Se o Espírito Santo não nos quis revelar a autoria, isso também não faz valor nenhum. Ainda que nós não soubéssemos quem é o autor quem foi o autor, não é, das 13 epístolas de Paulo, que diferença isso faria? Não é? O ponto é que o Espírito Santo revelou essas palavras e a igreja as reconheceu como inspiradas. E é aqui que está o seu grande valor para nós. Quem escreveu ou deixou de escrever apenas se tornou um instrumento nas mãos de Deus, uma pena nas mãos de Deus para que essas palavras fossem reveladas. Um pouco aqui então sobre aspectos introdutórios da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita a cristãos que estavam correndo o risco de abandonar a sua fé em Cristo. Estavam desanimados e alguns deles já tinham deixado de assistir aos cultos da igreja.
Essas pessoas, ao que parece, eram judeus que tinham se convertido à fé cristã, mas que possivelmente, por causa de perseguição, estavam pensando em voltar à religião judaica. Se fizerem isso, adverte o autor, eles se tornarão inimigos de Cristo e, por assim dizer, estarão crucificando outra vez o Filho de Deus, que é a ideia do capítulo 6, daquele que cai, enfim, né, que é um texto bastante complicado. O autor sabe que seus leitores ainda não tinham negado a Cristo, mas enxerga, melhor do que eles, o grande perigo que estavam correndo. Um pouco sobre o autor e o gênero literário. Este escrito do Novo Testamento tem sido tradicionalmente chamado de Epístola aos Hebreus. No entanto, a sua redação não corresponde ao gênero epistolar. Falta uma apresentação do autor, não indica destinatário e somente na conclusão menciona Timóteo, antes de incluir umas rápidas saudações. Sobre a menção aos Hebreus, que figura exclusivamente no título e não é parte do texto, o seu caráter é tão geral que não permite a menor identificação dos assim designados. O autor demonstra ser um profundo conhecedor do Antigo Testamento, cujo texto cita sempre da tradução grega conhecida como Septuaginta, ou versão dos 70. Esse LXX, que é o número 70, não é? Em algarismo romano, é o símbolo principal dessa versão conhecida como Septuaginta, sobre a qual eu mencionei nas aulas introdutórias de nosso curso. O seu domínio desse idioma lhe permitiu dirigir, talvez por volta do ano 70, nossa Epístola aos Hebreus, que é, sem dúvida, o documento estilisticamente mais depurado de todo o Novo Testamento. Nenhum livro foi melhor escrito, com um grego mais depurado, com um estilo mais culto do que a Epístola aos Hebreus. Não é? E um esboço aqui sobre a sua mensagem seria esse. Ele fala muito sobre a superioridade do Filho. Ele coloca o Filho como superior aos anjos, no início do livro, né, no capítulo 1 e 2. No capítulo 3 e 4 ele fala sobre a superioridade do Filho sobre Moisés. Então, querendo destacar a figura da pessoa de Jesus Cristo como superior a anjos, superior a Moisés. Depois ele termina colocando nos capítulos 4 a 10 como é que Jesus se torna, pela sua vida e obra, na cruz do Calvário, não é, o nosso sumo sacerdote. Por que de tudo isso? Não é? Qual a razão de tudo isso? Em que sentido ele se torna um substituto de todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento? Por que que em Cristo nós compreendemos o Antigo Testamento e passamos a responder em fé a todas as coisas que são morais e que Deus ainda espera de nós no Antigo Testamento? E como ele se torna esse sumo sacerdote entre nós e Deus, sem o qual nós não temos acesso diante do trono da graça e da misericórdia do Pai? Ele vai descrever essas coisas do 4 ao 10. Depois, ele cita ainda aí no capítulo 4 a 7 algumas coisas sobre o sacerdócio dele ser superior ao de Arão. O 8 a 10, ele é o mediador de um Novo Testamento. E a terceira parte se dá em que a fé e o fortalecimento no meio do sofrimento, não é? E uma exortação à fidelidade. Nessa exortação à fidelidade, nessa passagem que aparece aí do 10, 19 a 11, 40, ele vai mencionar vários heróis da fé e vários motivos pelos quais os cristãos deveriam permanecer firmes na fé. No capítulo 11, no versículo 39, especialmente, ele vai dizer que todas essas pessoas que são exemplos para nós eram homens dos quais o mundo não era digno. Ele vai dizer no 37, nos versículos anteriores do capítulo 11, que alguns deles foram decapitados, outros foram cerrados ao meio, outros foram colocados em fogueiras. E todos esses homens tiveram um fim trágico por causa do amor por Deus que havia em suas vidas. E que esse amor por Deus é o que deveria manter o coração firme daqueles leitores no caminho de nosso Senhor. Eles deveriam olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele menciona em Hebreus 12, não é? E quando a gente olha para essa tão grande nuvem de testemunhas que nos cerca, quem é essa grande nuvem de testemunhas? São todas essas pessoas do passado, não são pessoas do presente, são pessoas do passado que ele vai mencionando, o Abel, o Enoque, o Noé, e outros que ele menciona e diz, olha, olhando para a vida desses homens, homens dos quais o mundo não era digno, e agora, olhando mais firmemente para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Assim como Cristo correu a dele, e não se envergonhou de nós, não teve, enfim, nenhum motivo para nos abandonar ou para se envergonhar daquilo que ele estava fazendo por nós na cruz do Calvário, também não nos envergonhemos dele e permaneçamos firmes na nossa própria corrida pessoal. E aí ele termina falando um pouco sobre a
vida cristã, sobre a igreja de Jesus, sobre o pastor, sobre as ovelhas que se submetem à autoridade pastoral, sobre o pastor que deve ter sempre a consciência de que vai prestar conta daquelas ovelhas um dia diante de Deus. Então, assim, os pastorei de uma maneira fiel e de uma maneira correta, e é assim que ele termina a sua epístola aos Hebreus. Ele ou ela, né? Mas eu duvido que tenha sido ela, por outras razões já mencionadas em outras ocasiões. Né? Bom, Tiago. Próxima epístola é a epístola ao Tiago. Né? Quem é o destinatário? A carta a Tiago foi escrita não a uma igreja específica, de um só local, mas a todos os cristãos. É assim chamada uma epístola geral, uma das epístolas gerais, embora também seja considerada literatura de protesto por algumas questões específicas que Tiago está combatendo aqui nessa sua epístola. Continuando aí no slide, por isso ela, juntamente com outras 6 cartas do Novo Testamento, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas, é chamada de carta universal, ou epístola católica, ou epístola geral, significa a mesma coisa. Ela trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala sobre pobreza e riqueza, tentações e aflições, preconceito, o falar e o agir, o criticar, orgulho, humildade, paciência, oração e fé. E ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Não adianta nada alguém dizer que tem fé se não prova, ou se não provar, por meio das suas ações, que a sua fé é viva e verdadeira. E diz o apóstolo no capítulo 2, versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A verdadeira fé se manifesta em ações cristãs. De modo que a epístola de Paulo a Tiago, a epístola de Tiago, não tem nada a ver com Paulo, a epístola de Tiago se constitui num livro complicado no início da história da igreja. Se por um lado o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos encontraram uma aceitação imediata e impressionante, a epístola de Tiago encontrou uma resistência gigantesca no início da história cristã, por causa dessa tensão entre fé e obras presente na carta. Não é? Se por um lado nós temos as palavras no Antigo Testamento, as palavras principalmente do profeta Isaías, a gente tem as palavras de Paulo, a gente tem as palavras de Jesus sobre fé, fé e fé, as palavras de Abacuque, as palavras de Jonas e tantas outras relacionadas a arrependimento e fé. De repente a gente tem uma epístola falando sobre obras. A igreja teve dificuldade de lidar com isso. Mas o ponto de Tiago não é colocar as obras no lugar da fé, mas é colocar que se existe fé, vai existir obra. Se a tua vida foi transformada pelo poder do Evangelho, você vai testemunhar isso através de coisas práticas. Por isso que ele fala da língua. Por isso ele fala sobre como é que o pobre age na prática em meio à sua pobreza. E como é que o rico age na prática em meio à sua riqueza, olhando para o pobre e compartilhando com o pobre aquilo que ele tem em abundância. Ele vai falar sobre aquele que olha para a palavra, mas a palavra não muda, que é semelhante àquele que olha de manhã no espelho e dá as costas e imediatamente se esquece de como era em Tiago capítulo 3. De modo que ele vai apelar para uma transformação prática na vida dos cristãos. Se você tem fé, então me prove isso nas obras. Ou pelo menos testemunhe isso através de frutos de arrependimento, ou frutos da fé na prática. E ele vai terminar a sua epístola mencionando algo sobre a oração e sobre, enfim, sobre a função dos presbíteros na oração pelos enfermos da igreja. Mas vamos pensar um pouquinho no autor também. O autor é Tiago, um mestre cristão, e uma tradição muito antiga diz que esse Tiago era irmão de Jesus Cristo por causa desses dois textos que aí estão, Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 6. O que a gente sabe é que ele foi um líder da igreja de Jerusalém, e ele não tem nada a ver com o apóstolo Tiago, um daqueles 12, não é? Que foi morto, não é? Foi martirizado logo no início do livro de Atos dos Apóstolos. Então não pode ser o mesmo autor, porque esse livro aqui foi escrito bem depois da morte daquele Tiago. Então que Tiago é esse? A tradição mais antiga no cristianismo vai dizer que esse Tiago aqui tenha sido irmão de Jesus Cristo por causa dessas passagens que aparecem no slide aí para vocês. Mas não existem provas de que essa tradição seja verdadeira e muitos estudiosos pensam que a carta foi escrita por outra pessoa. Alguns até sugerem que um cristão anônimo quis, com esta carta, honrar o nome de Tiago, que foi morto antes do início da guerra que destruiu Jerusalém em 70 de Cristo. Se Tiago, irmão de Jesus, é o autor desta carta, então ela foi escrita antes de 70 depois de Cristo. Ele vai colocar aqui também, não é? A carta não diz onde o autor estava quando escreveu. Os destinatários são todos os cristãos daquele tempo.
são cristãos que fazem parte de uma igreja organizada, pois Tiago faz referência específica ao culto público, a presbíteros e a um rito para curar pessoas doentes, né, que está no finalzinho do texto. Lá vai lá e unge ele com óleo. Então, se houver cometido pecado, eles serão perdoados os seus pecados. Então, se confessarmos nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. É muito interessante analisar esse capítulo 5, porque ele vai, aparentemente, se você olha o capítulo todo, compreender que a razão da doença daquela pessoa é um pecado. E é por isso que, se ele confessa o pecado, e é interessante que é na presença de pastores, de presbíteros, se ele confessa o seu pecado, ele pode ser curado. E na vida de pecado, há uma espécie de ausência do Espírito Santo. Não que ele perde a salvação ou perde o selo do Espírito, mas há uma espécie de apagar ou de entristecer do Espírito. E a função do óleo ali presente é a seguinte: eu sou o cara que cometi o pecado, eu me arrependi do meu pecado, confessei o meu pecado na frente dos pastores, eu estou doente por causa do pecado. E isso é muito comum, a gente vê Paulo falando muito sobre isso. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, minha carne ardia em febre, meus ossos doíam. Por quê? Por causa de um pecado que eu guardei. Se eu agora em Tiago estou doente por causa de um pecado que eu guardei, agora eu confessei o pecado, então agora eles vão orar por mim, e muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então é nesse sentido que eu posso ser curado, pela confissão dos meus pecados e pela unção daquele óleo, que é a presença ou o símbolo do novamente encher-se do Espírito. Agora que eu confessei o meu pecado, agora que eu tenho esses irmãos orando por mim, agora que eu estou restaurado à vida devocional, então o Espírito será derramado sobre mim. E como Tiago está associado com esse contexto judaico, a figura do azeite sendo derramado na cultura judaica está muito associada com o símbolo do Espírito vindo sobre o cristão. E é essa a razão pela qual essas figuras são colocadas ali no capítulo 5 dessa epístola de Tiago. A gente poderia esboçá-la dessa maneira: em primeiro lugar, uma exortação sobre diversos temas, o amor sem discriminar, a fé sem obras está morta, a língua, a sabedoria que vem do alto, ou seja, temas diversos, né? Parecido com Coríntios. A amizade do mundo é inimizade de Deus, inimiga de Deus, não falar mal uns dos outros, deixe de lado a jactância, o orgulho. Ele fala contra os ricos opressores e ele termina dizendo sobre como ser pacientes e orar com fé. Dessa maneira, então, Tiago termina a sua epístola com vários conselhos, tratando de vários assuntos, mas todos eles relacionados a como, na prática, um cristão desempenha o seu ministério, como, na prática, um cristão dá testemunho de que um dia ele creu na pessoa de Jesus. Ok? Nós terminamos, então, aqui a nossa penúltima aula do curso. Que Deus possa continuar te abençoando e nós nos vemos na última e próxima aula. Até lá!